Boa noite. Vocês viram o nome que eu dei no grupo? Aula relâmpago de acentuação, né? Que, na verdade, é isso mesmo, uma aula, assim, que não está prevista, mas que, pela necessidade que eu tenho percebido na redação de vocês, temos que fazer, né? Nós vamos começar a aula hoje diferente da outra que a gente fez outro dia. Outro dia eu comecei com uma regra, lembra? E depois eu coloquei palavras para vocês. Hoje, nós vamos... eu vou fazer um ditado e depois eu vou voltar corrigindo com vocês mediante a regra, tá bom? Mas é uma aula de 1 hora exata, porque eu tenho um outro compromisso às 8. Bom? Então, vamos lá. Primeira frase. Preparados? Colocaram o nome na folha? Sim? Então, é frente à negligência. Frente à negligência. 2. Direito à integridade. Obstáculos. Também. Indivíduos. Individual. Para quem chegou agora, eu estou fazendo um ditado, tá? Divergência, divergente, percepção. Para quem está em casa, também vão fazendo, copiando, escrevendo as palavras, vão mandar para mim uma foto depois, tá? Não é para digitar no WhatsApp, porque ele coloca o acento. Aí não adianta. Então, qual palavra que eu parei? Percepção. Perceptível, amável, instável, instabilidade, múltiplos, desafio. A secretária decidiu. A secretaria fica na 4ª porta. Muito bem, o pessoal que está em casa faz uma foto e manda para mim no WhatsApp privado. E vocês que estão aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar. O Arthur vai entregar o dele para cá. Então, onde vai entregar para a Lisiane para o Guilherme, Guilherme pronto. Posso terminar de agora? Não, pode entregar. Olha, você falou palavrão na outra, está sendo gravado, transmitido para o Brasil inteiro. Desculpa, Brasil. Oi. É para te mandar. Vocês vão fazer uma foto do que você escreveu para eu ver se você acentuou ou não. Mas eu não sou privada. No meu WhatsApp é privado. Nelly, tá uma coisa meio complexa, você tá ligado, né? Tô ligado. Ajuda ela lá. Tá. Aí nós vamos recordar o que a gente viu na aula passada, tudo bem? Já teve uma aula sobre isso, tá? Qual que é a matriz que eu vou fazer aqui? Hein? Qual matriz que eu vou colocar aqui? Aquele bagulho lá. Vou colocar, sabe o que eu vou projetar? Eu vou colocar no documento, que eu acho que o documento fica mais claro. Aquela matriz de legislação, tipo assim, se for... O A, E, O. Isso aqui. Ao invés de trabalhar no quadro, eu vou trabalhar no documento, que eu acho que fica mais claro para vocês. Para quem está em casa. Fica ou não fica? O pessoal que está em casa fica, né? Fica, eu não entendi a pergunta. Eu acho que fica mais claro, ao invés de eu trabalhar lá no quadro, trabalhar aqui no documento. Ah, sim. Sim. Fica melhor. Fica melhor, né? Claro. Tá. Então, olha só. No encontro passado, o que nós vimos, o que nós estudamos? Até o pessoal que está em casa, eu vou pedir para dar uns prints aí de vez em quando e mandar para mim, que depois eu distribuo nos grupos, tá? Nós trabalhamos o seguinte, ó, a matriz que eu coloquei para vocês é aquela matriz assim, ó, A, E, O. Lembra disso? Com os respectivos plurais, tá bom? Mas as palavras terminadas com em ou ens, inclusive ontem na bateria eu coloquei uma questão sobre isso, em ou ens. Só que tem que ter mais de uma sílaba, essas palavrinhas com em ou ens, tá bom? Tem que lembrar disso, é uma matrizinha dentro da outra matrizona, tá? Então, a gente vai colocar essa matriz aqui, bem organizadinha, tá?
para a gente ter uma noção mais perfeita. Aí, qual que é a regra? A regra das oxítonas, nós vamos colocar aqui a nossa esquerda, e a regra das paroxítonas, a nossa direita, tá? E lembrando que toda proparoxítona é acentuada. Ora, o que acontece? O que é oxítona? É quando a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, em café, é uma palavra que é oxítona, porque fé é a mais forte. Tudo bem? Na palavra órfão, qual que é a mais forte? Or. Então, o que acontece? Nós vamos dizer que é uma palavra paroxítona, porque o or é o mais forte, tá? E uma palavra, por exemplo, como tóxico, vamos dizer que ela é proparoxítona, e toda proparoxítona será acentuada, tá bom? Então, qual que é a regra da oxítona? Se a oxítona terminar com A, terminar com E, ou terminar com O, em e ens, por exemplo, a palavra acém, tem mais que uma sílaba, que está aqui a sílaba número 1, aqui a sílaba número 2. A sílaba sem é a tônica, então ela é acentuada. Tudo bem? Parabéns, parabéns. Ela é oxítona, termina em ens e tem mais que uma sílaba. Então, ela é acentuada. Tudo bem? Então, de novo, falem comigo. Quando que eu vou acentuar uma oxítona? Quando ela terminar com A, quando ela terminar com E, quando ela terminar com O, ou em, ens, com mais de uma sílaba. Notem que a palavra, por exemplo, 100 alunos vieram aqui. Não tem acento, porque ela não tem mais que uma sílaba. Tudo bem? Ela não tem mais que uma sílaba. Agora, parabéns, acém, amém, são palavras que têm mais que uma sílaba e ela é oxítona terminada com em, tá bom? Então, essa é a regra. Por outro lado, o que nós temos? Aqui, então, as oxítonas terminadas com A, E e O são acentuadas. Tudo bem, gente? Vamos fazer algumas provas? Por exemplo, café é acentuado? Sim. Por quê? Porque é oxítona e termina com E. Tá bom? Então, vem aqui, café. Ok? Beleza? Por outro lado, as paroxítonas, elas, se terminarem com A, se terminarem com E, se terminarem com O, elas não serão acentuadas. Quem fez essa regrinha aqui foi muito esperto. Por quê? Porque veja só, imagine que nós tenhamos 20 formas de terminar uma palavra na nossa língua. 20 formas diferentes. É um número hipotético, tá, gente? Eu não estou falando assim, tipo, 20. Vamos imaginar. Querem colocar um número redondo? 100? Vamos colocar um número 100, por exemplo, tá? Seria até melhor. Tem 100 formas de terminar. Muito bem. Qual é a regra? A regra das oxítonas é o que eu coloquei à esquerda. Ora, qual vai ser a regra da paroxítona? Tudo que não é oxítono. Vocês entenderam? Então, ao invés de eu decorar 80 regras de paroxítona, não é mais fácil eu decorar 20 das oxítonas? No caso que são 4. Mas ela não precisa ser um... Não entendi sua pergunta. A oxítona também não... A oxítona também se acentuou... Não. Nós estamos falando dessa matriz que está colocada aqui. Certo? Todas as outras, as palavras são divididas em proparoxítonas, todas são acentuadas. Ou elas são paroxítonas, 80 casos, 80 situações.
Aqui do outro lado eu tenho 4 situações. O que é mais fácil decorar? A regra ou a exceção? Nós estamos decorando, não decorando, entendendo a exceção. Se as palavras são oxítonas e as outras todas são paroxítonas, eu, guardando as 4 regras que estão aqui de oxítonas, tudo que é acentuação depois é de paroxítono. Tudo, todas as outras palavras. Tudo bem? Então, vamos aplicar isso às palavras. Vamos dar mais um exemplo aqui de paroxítono. A palavra cama. Ela é paroxítona, vocês concordam? Porque não é cama, é cama. A minha cama está arrumada. Ela é uma paroxítona. Ela termina com A? Termina. Então, não é acentuado. Tá? É paroxítona? Não. Você tem que falar para mim. Ela é oxítona ou é paroxítona? Por exemplo, amável. Vamos lá, vamos para os casos, tá? Frente à negligência. Onde que tem acento aqui em frente à negligência? Primeiro acento que nós vamos colocar é o de crase, né? Por que nós vamos colocar o acento de crase? Porque é frente a alguma coisa. Aí vocês vão colocar aí na frente se seu amiguinho aceitou certo ou errado, tá? Frente a alguma coisa. Que coisa? A negligência, tá? Então, esse A mais esse A tem que ter o acento aqui. É a primeira coisa que vocês têm que anotar aí, tá? Segunda coisa, a palavra negligência tem acento? Vamos lá. Quantas sílabas tem? Negligência. Tudo bem? Qual é a regra que se aplica aqui à palavra negligência? Vamos lá embaixo, vamos escrever a regra, tá? A regra é a seguinte, ó. Paroxítona terminada em ditongo crescente acentuada. O que é ditongo crescente? Primeiro, ditongo é a união de 2 vogais, tá? O I e o U são consideradas semivogais. O A mais o E mais o O são consideradas vogais. Então, por exemplo, em negligência, a primeira pergunta que nós vamos fazer vai ser a seguinte: é paroxítona? É negligência ou é negligência? Negligência. Falem de novo. Negligência. Mas quando você está bravo, você fala, essa negligência. Você não vai falar assim, essa negligencia. Essa negligência. Tudo bem? Essa negligência. Isso aqui é ditongo? Sim ou não? Sim, ditongo. Tá? Ditongo. I é meio, semivogal. A é um vogal. É ditongo crescente? Onde que vai o acento? No gen. No gen. Quando não for de tom crescente. Isso daqui é a regra. Tá? Exatamente. Eu tenho várias nuances, né? A regra básica é aquela da matriz. Daqui a pouco eu vou dar uma terceira regra. Essa daqui é a regra 2, então. Vamos colocar assim, regra 2. Porque não é uma aula de matemática, né? Tem variantes. Por isso que é mais difícil, professor de português, porque matemática é muito simples. Bom, regra 2. Paroxítona terminado de tom crescente é acentuada. Negligência, tá? Vamos de novo no negligência? Negligência. Qual que é a tônica? É a segunda, é aqui. Essa aqui é a mais forte, ó. Ela termina em ditongo crescente? Sim, porque o I é semivogal e o A é vogal. Por isso que ela é acentuada. Paroxítona, terminada em ditongo crescente. O pessoal que está em casa, dá um print nessa tela e coloca manda para mim no privado. Depois eu distribuo nos grupos, tá?
paroxítona, terminada em tom crescente. Então, vamos lá para a correção da primeira palavra. Tinha que ter um acento bem aqui assim, ó. Tudo bem? Beleza? Confere? Confere. Direito à integridade. Palavra direito. Por que ela não tem acento? Vamos lá, quais são as sílabas? Direito. Qual que é a tônica? A forte é direito? É direito ou direito? Então, ela é paroxítona terminada com O. Paroxítona terminada com O tem acento? Olha aqui, eu venho aqui. Paroxítona terminada com O não tem acento. Ó, o triângulo, ó. Paroxítona terminada com O não tem acento. Perceberam? Capite? Sim? Não? Sim, né? Tá bom. Opa. Então, vamos só apagar aqui para não fazer confusão. A integridade, tem crase ou não? Eu tenho direito a alguma coisa. Que coisa? A integridade, tem crase. Vamos à palavra integridade. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ó, aqui seria oxítona, aqui seria paroxítona, aqui seria proparoxítona. É integridade, integridade, ou integridade, integridade. Respondam, tá? Integridade. Ela é paroxítona, né? Paroxítona terminada em E tem acento? Olha lá. Paroxítona, ela é paroxítona, terminada em E, não acentua. Tá? Não tem acento. Vocês colocaram, tá errado. Obstáculos. Por que tem acento? Porque é proparoxítona e toda proparoxítona será acentuada. Proparoxítona é acentuada sempre. Também. Por que tem acento? Ela também. É oxítona. É também ou também? Também. Ela é oxítona. Ótimo. Tem mais que duas sílabas? Então, tem mais que duas sílabas? Tem mais que duas sílabas. Termina com em. Tem acento? Tem acento, tá? Então, oxítona terminada com em e tem mais que uma sílaba. Indivíduos. Vamos separar as sílabas? Indivíduos. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Hã? Proparoxítona. Então, esse de... O próximo só as meninas vão responder, porque eu quero ouvi-las, tá? Então, aqui, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Podem escrever aí. Toda proparoxítona. Escrevam, porque vocês vão devolver o negócio para o coleguinha, né? Toda proparoxítona é tão bonitinho ouvir vocês falar coleguinha para vocês. Individual. Onde que vai o acento? Só as meninas vão responder. Você é menina? Não tem acento. Não tem acento. Por quê? Vamos lá. Individual. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Pessoal de casa pode responder também. E se você fosse gritar a palavra, você falaria como? Individual? Individual ou individual? Gente, eu estou falando aí individual o trabalho, individual. Como que vocês não entendem? É individual. Entendeu? Grita. Claro que vocês não vão chegar no Enem e começar a gritar igual uns doidos. Eu estou brincando assim com vocês, porque quando a gente vai gritar a palavra, a tônica é a que a gente comprida, né? Ela é uma oxítona. Só que qual que é a regra da oxítona?
a gente só vai acentuar a oxítona terminada em A, E e O. Tudo bem? Ela é oxítona, só que ela termina com AL. Vai acentuar? Não, porque tudo que fugir dessa matriz que está aqui, está errado. Aliás, não é que está errado, né? Não tem acento, eu me distraí. Não tem acento. Entenderam a situação? Tá? Eu só vou acentuar as oxítonas terminadas com A, E, O, ENS, se tiver mais que uma sílaba. Entenderam? Uma coisa exclui a outra. É um jogo matemático esse daqui, tá? Olha só, continuando. E aí é que tá uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Notem como que a palavra indivíduos tem acento, porque é proparoxítona. Mas a palavra individual não tem acento, porque ela é oxítona terminada com L. O que vocês fazem? Ah, se indivíduos têm acento, em individual também vai ter? Não. É igual embaixo. Por que divergência tem acento? Divergência. Ah, sabe que nós, olhem para mim, nós separamos as sílabas. Mas as sílabas elas em si são inseparáveis. Certo? Por exemplo, existe a sílaba ver. Vocês não podem pegar, por exemplo, em verificar. Verificar. Vocês não podem escrever assim, ó, ver, e lá na outra linha embaixo escrever e ficar. Tem aluno que faz isso. Aluno meu, hoje. Tá? A sílaba em si é um elemento inseparável. A gente faz a separação entre as sílabas. Mas a sílaba em si, onde que você perde nota se você separa a sílaba em si? Na competência 1. Não pode, tá? Então, olha só. Divergência tem acento porque ela é oxítona ou paroxítona? Ela é paroxítona, terminada em ditongo crescente. Então, ela é acentuada. Mas, e divergente? Ele é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Divergente, ele é paroxítona. Paroxítona terminada com E tem acento? Vamos lá para a matrizinha. Paroxítona terminada com E não acentua. Tá vendo? Não acentua. Se terminasse com qualquer outra coisa, acentuaria. Tá? Essa exclusão que vocês têm que fazer. Muito bem. Você acha? Ué, mas grita a palavra. Percepção. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Hã? Percepção. Percepção. Toda palavra, vem aí a terceira regra. Toda palavra oxítona terminada com ão, ele vai ter esse acento glutil, mas apenas isso. Tá bem? Note que órgão. Exatamente. Nota que órgão, eu tenho ali a paroxítona, tudo bem? Ela é a mais forte, ela termina com ão, ela vai ser acentuada. Agora aqui, nós temos uma oxítona terminada com ão, não é uma paroxítona com em órgão, tá? Então, aqui, o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês é que percepção não tem acento. Por que imperceptível tem acento? Perceptível. Por que tem perceptível tem acento? É uma paroxítona. Se ela terminasse com A, E e O, não teria acento. Mas ela termina com uma outra coisa. Ela termina de uma outra coisa, ela termina de uma outra forma. Então, quando termina com uma outra forma, tudo bem? Quando termina com uma outra forma, ela terá a acentuação. Tá bom? Que é o caso de percepção. Tá? Percepção. Perceptível. Então, paroxítona terminada com EL. Tá bom? Amável. Por que tem acento? Paroxítona terminada com qualquer outra coisa, que não A, E, O. Instável, mesma coisa. Ah,
e instabilidade. E instabilidade. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona, tá? Porque é a mais forte. Paroxítona terminada em E tem acento? Não tem. Mas por que instável tem isso? Porque é paroxítona que termina com outra coisa, que não é o A, o E e o O que está ali na... Ó, olhem para mim, vamos fazer um resumo? Palavra oxítona. Termina com A, E e O. Acentua. A palavra é paroxítona. Termina com A, E e O. Não acentua. O resto acentua. Ah, igual eu tô falando? Então, aí é que está. Então, por isso que eu estou trabalhando a sonoridade da palavra. Grita a palavra dentro de você. Não vai chegar lá no Enem e gritar amável, né? Senão vão prender, vão chamar você, vão te desclassificar e vão levar você para o manicômio. Eu vou ter que visitar vocês lá no negócio. Mas você vai gritar, né? Tá? Não pode fazer PPL, tá? Então, estabilidade não tem por quê? Porque é paroxítona terminada com E. Múltiplos, por que tem acento? Por que tem acento? Proparoxítona. E multiplicar? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Multiplicar ou é multiplicar? Ela é oxítona, só acentua oxítona, terminada com A, E e O. Terminou com A, E e O? Não, então não acentua. Viram só? É uma coisa exclui a outra. Tudo bem, pessoal? Desafios. Por que não tem acento? Desafios. Por que não tem acento? Para montar o desafio, sem essa. Tudo bem, então vamos lá, vamos desafio. Desafio, por que não tem acento? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Grita a palavra, vamos juntos. Desafio ou desafio? Hã? Ela é paroxítona, desafio. Paroxítona terminada com O, tem acento ou não? Não tem acento, tá? Não tem acento. Então, essa que é a situação. Vamos voltar na regra para a gente fixar a regra, tá? Olha lá. Tá? Olha lá. E ainda nós temos uma terceira regra. A regra número 3 é aquela da saída, da saúde, né? Eu vou sistematizar isso um pouquinho mais abaixo, tá bom? Então, vamos de novo? Eu vou escrever tudo de novo para vocês acompanharem a explicação, tá? Vamos tudo de novo. Eu adoro ir de novo. A matriz, então, é essa. A, E e O. Tudo bem? Para as oxítonas, ela vai representar uma regra. Ou seja, só vou acentuar as oxítonas, as oxítonas, se elas terminarem assim. Terminou de outro jeito e é oxítona, não acentua. Tudo bem? Ele é nosso ator. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Vamos gritar a palavra? Principal. Não. Principal. Não. Principal. Parece loucura da minha parte fazer isso, mas é a forma de vocês ouvirem. Não, ela é oxítona. Oh, mas oxítona só vou acentuar se terminar com A, E e O. Por exemplo, ela fará uma prova amanhã. Fará. Por que tem acento? Porque a oxítona terminada em A. Tudo bem? Ela não se lembrará de mim. Oxítona terminada em A. Eu fiz um café. Oxítona terminada em E.
Tem 3 dias que meu bebê não faz cocô. Cocô, oxítono terminado em O. Tudo bem? Eu tomei suco de caju. Tem acento em suco de caju? É oxítona ou paroxítona? Oxítona, não é caju. É caju. Caju, faça assim com a mão, tá? Caju. Pode fazer assim que ajuda. Só que as oxítonas, eu só acentuo se terminar com A, E O. Por isso que caju não tem acento. Tudo bem? Não tem acento. Vamos para o outro lado. A regra das paroxítonas. Paroxítona. Eu vou acentuar todas as paroxítonas. Aqui é exceção. Ó, do outro lado é regra. Aqui é exceção. Eu vou acentuar todas as paroxítonas, menos as que são terminadas com A, E O. Vamos para alguns exemplos. Palavra, de novo, palavra cama. É paroxítona? Hã? É paroxítona. A tônica é cama. Não é camar, não é camar. Eu quero comprar uma cama. Não, é cama. Paroxítona terminada em A, eu não vou acentuar, tá? Não acentua. Certo? Beleza? Vamos à palavra cadeira. Oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Qual que é a tônica? D. Paroxítona terminado em A tem acento? Hã? Não. Professora. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Professora, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Professora. Paroxítona. Paroxítona terminada com A. Ó, lembra que as oxítonas seria aqui, paroxítona aqui, proparoxítona aqui. Ela é paroxítona terminada com A. Tem acento? Não tem acento. Tá bem? Inútil. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Inútil. Ela é acentuada? Sim ou não? Se ela não se ela terminasse com A, não seria. Se ela terminasse com E, não seria. Se ela terminasse com O, não seria. Como ela termina com outra coisa, inútil, tem acento. Tudo bem? Útil tem acento? Sim, por quê? Porque ela é paroxítona e não termina com A, com E e com O, que é exceção. Então, coloque esse acento aqui. 10 minutos. Entenderam a situação? E utilizar? Utilizar. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona é aqui, paroxítona é aqui, proparoxítona é aqui. Oxítona, utilizar. Oxítona. Oxítona, eu só acentuo se terminar com A, com E e com O. É o caso? Hã? Não, então não acentua. Podemos ficar aqui até meia-noite. Vão falando palavras aí para mim, por favor. Armazém. Tem acento ou não? É oxítona, tem mais que uma sílaba e termina com em. E arma tem acento? Por que não?
Arma. Você quase não ouve o A. Ela é paroxítona. Ela termina com A. Vai ter acento? Não. Não vai ter acento. Vamos lá. Então, eu coloquei uma regra aqui, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui para ficar mais claro. Tá bem? Pessoal que está em casa, se puder fazer um print e mandar para mim, eu agradeço. Deixa eu ver se o pessoal está fazendo isso. Pô, ninguém deu print aí, gente. Ah, a Júlia deu. Tá ótimo. Continua. Tá bom, beleza. Essa é a regra número 1. A 2, que eu coloquei para vocês, vou escrever de novo. Então, para ficar bonitinho, né? Regra 2. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Tudo bem? Por exemplo, secretária tem acento. Tudo bem? Porque ela é paroxítona, ela termina em ditongo crescente. O I é semivogal e o A é uma vogal. Secretária. Tudo bem? Secretária. Por que secretaria não tem? Porque secretaria é paroxítona terminada com A. Paroxítona terminada com A não acentua, tá? Então, essa é a regra número 2. Pessoal lá que está fazendo print em casa, pode, por favor, printar isso daqui. Secretária, voluntária, otário, contrário, sabe? Entendeu? Qual que fala o contrário também? Ó? Contrário, armário, paroxítona terminada com ditongo crescente. Pronto, print, Júlia, foi? Regra número 3. Regra 3. Quando o I e o U estiverem sozinhos ou com S e a sílaba for tônica. Exemplo, saída. Por que tem acento? Está sozinho, o I está sozinho na sílaba e ele é tônico. Ele é o forte, é a sílaba mais forte. Tônica é isso, a sílaba mais forte. Tudo bem? Saída. Saúde. Por que tem acento? Porque o U está sozinho na sílaba e ele é o tônico. Tudo bem? Olha só, vamos colocar aqui do ladinho. Juiz tem acento? Ela é oxítona ou paroxítona? Não tem acento no I, prof? É isso que eu estou perguntando. Eu quero primeiro que vocês respondam. Ela é oxítona ou paroxítona? Oxítona. Oxítona só vai ser acentuada se terminar com A, E, O, em ens com mais de uma sílaba. Então, não tem acento. Não, porque ela é oxítona. Tá? Juiz não tem acento. Agora, vamos para juízes. Agora tem. Por quê? Porque o I é tônico, está sozinho na sílaba. Aí eu coloco o acento. Tá? Sim, vocês vão ter que pensar isso. Vocês vão ter que pensar isso em... Por exemplo, você imagina, eu como aluna de letras, falava, mas eu vou ter que lembrar isso para ensinar para o aluno? Sim, vou ter que lembrar. Eu vou ter que lembrar tantas coisas na hora de consertar a perna de um paciente que vai chegar com ela estrupiada. Você vai ter que lembrar da aula de anatomia, de veias, de ossos, de músculo. Você vai ter que pensar, ele é diabético, ele não é diabético, quantos anos ele tem, quanto ele pesa. Você vai ter que pensar em 15 mil coisas ao fazer uma cirurgia de emergência. Certo? Por isso que eu falo às vezes, eu falo, cara, meu aluno não consegue colocar um acento na palavra e já quer ser médico. Espera aí um pouco. Tem que desenvolver, tem que desenvolver. Vocês têm que se esforçar.
Porque o esforço em compreender isso vai ser o esforço que vocês vão levar para... Imagina um engenheiro. Cara, eu não quero nem pensar em quantas coisas um engenheiro tem que imaginar para, dentro do prédio dele, ele conseguir sustentar o prédio, fazer com que haja água, energia, internet, que não passe calor. Quantos elementos ele vai ter que lembrar para construir um prédio? Vocês vão ter que lembrar disso, sim. E daqui por diante, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem lá depois que vocês passam a limpo, ainda dá tempo de vocês acentuarem as palavras. Entende? Por quê? Porque você tem que desconfiar, você já sabe que você tem essa dificuldade. Procura, deixa eu ver se está certo. Reserve aí pelo menos uns 7 minutinhos da prova de vocês para fazer isso, né? Faísca. Vocês concordam, né? Faísca. Faísca? Isca. Ela é atônica, o I está com o S, por isso que tem acento aqui. Tudo bem? E aí, querem falar algumas palavras para a gente tirar dúvida? Alguém faz um print dessa também, por favor. Peguem aí, pega a redação, alguma palavra que eu tenha acentuado aí para vocês. Você fala, não sei por que você acentuou tal palavra. Então vai. Pega da folha dele. Pois. Não, pois vocês não erram. Vamos pensar uma palavra se vocês erram. Hábitos. Por que hábito tem acento? Pode falar agora, Guilherme. Porque é paroxítona. Habitar. Meninas, habitar. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Quando que eu vou acentuar as oxítonas? A, E, O, em, ens. É o caso? Não, então não tem acento. Tudo bem? O que mais? Pega aí. Pessoal de casa também pode falar. Visível. Eu já ia acentuando. Opa. Visível. Oxítona ou paroxítona? Paroxítona. As paroxítonas só não são acentuadas se terminar com A, E, O e plurais em ens. Ela termina com A, E, O, plural em ens? Não, então tem acento. E assim vai. Eu sempre coloco acento em ideia, e aí circula e fala, ideia não tem acento. Mas ideia não é paroxítona que tem ditongo? Então, mas essas abertas, elas no último acordo ortográfico tiraram esse acento. Pleia, ideia, tudo que terminar. Mas daí ela não entra na regra do ditongo crescente? Não é ditongo. Eia. Não é ideia, é eia. É tritongo. Aí não coloca acento. Entendi. Assembleia, ideia, não põe mais acento. Exercício, vamos terminar assim. Exercício. Qual é a regra? Ele é ditongo, ele é paroxítona. Exercício é paroxítona, termina com ditongo crescente. Ó. O I é meia vogal e o O é vogal. Então tem acento. É a regra número 2. Hã? Não, aí o tem é acento diferencial. Ele tem. Eles têm. É para colocar o singular e o plural. Aí não recai regra, são as exceções. Tá bem? Mas vocês erram nas exceções? Não, vocês erram nessas regras normais. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu tenho mais gente em casa do que aqui, vou falar olhando para a câmera, tá? Todos, Brasil afora, o pessoal fala, a gente tira a nota máxima na competência 1 por sorte. Não é por esforço. Não quero que vocês acreditem em alguém que diz assim, é impossível tirar 2 na competência 1, porque isso não é verdade.
Eu tenho alunos que começaram o curso comigo tirando 80 na competência 1. E agora já tiram 200. Já tiraram 200, inclusive, nesse último Enem. Tá bem? Tudo bem, demorou 4 anos, a pessoa tem muita dificuldade, às vezes tem dislexia e não sabe. Às vezes eu desconfio que quem tem muita dificuldade com acentuação tem dislexia. Aí não adianta, é muito desagradável quando alguém pergunta para mim, Su, você acha que eu tenho dislexia? Porque eu não sou especialista. Se eu falar que não, eu posso estar cometendo um grande erro. Se eu falar que sim, eu posso estar cometendo um grande erro. Então, é você que tem que olhar para as suas dificuldades. Chegar no pai e na mãe e falar, pai, mãe, eu preciso de um especialista que me diga se eu tenho dislexia ou não. Porque a Su falou que, geralmente, quem tem problema para acentuar as palavras tem dislexia. Geralmente, eu não sou especialista. Tudo bem, pessoal? Mas é uma coisa contra a qual nós temos que lutar. E sim, é possível a gente tirar a nota máxima na competência 1 e contem comigo para isso, tá bom? Tchau, pessoal. Um grande abraço. Eu tenho só uma dúvida. Pode falar. Eu tenho um pouco de dificuldade com a frase, tipo, eu fico meio confusa quando eu vou escrever alguma frase e aí tem que colocar. Qual é a frase? Não sei. Eu tava olhando a prova aqui, não sei, a frase que você deu lá em cima com frase. Eu fico meio perdida, assim, às vezes, dessa aí, frente à negligência, por exemplo. Aí você tem que olhar palavra por palavra. E tem, lá no meu canal do YouTube, tem uma aula de crase também. É interessante vocês olharem lá. Tá bom? E logo, logo, vou fazer uma aula como essa aqui, relâmpago também, de crase, tá bom? Pra Falou, gente muito pensar. obrigada pela aula, foi incrível. Tchau, Su, obrigada por transmitir. Eu que agradeço vocês.